A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Graças a Deus, mais um dia preparado pelo Senhor. Foi Ele que nos chamou até aqui, é Ele quem nos atraiu até aqui para glorificarmos o nome do Senhor, para glorificarmos o nome dEle, nome sobre todo nome, amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Pega a palavra de Deus, pega a sua Bíblia. Abra comigo lá no livro de Romanos. É algo que está escrito também em Gálatas, está escrito em Abacuque, está escrito em Romanos 1, mas é o Romanos 5. É algo que, quando Deus repete na palavra de Deus, quando está repetido na palavra, é porque é algo que se cumpre. Que diz assim, que todos nós sabemos que nós vivemos pela fé. E Romanos capítulo 5, ele diz um pouco disso. Ele fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, graças a Deus, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, aleluia, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Glória a Deus, aleluia. O justo viverá pela fé. É algo que se repete na palavra de Deus. O justo viverá pela fé. E aqui em Romanos fala um pouco disto. Nós estamos vivendo este tempo. O tempo em que Deus nos atrai. O tempo em que Deus nos fortalece, nos revigora pela nossa fé. Pela fé que temos no Senhor. É Ele que nos ampara, é Ele que nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos levanta da cama, é o Senhor quem sustenta tudo em nossa vida. Não deixa faltar nada em nosso lar. Portanto, renove a sua fé nesta noite. Renove a sua fé no Senhor. Você não está aqui apenas para cumprir algo, cumprir um ritual na tua vida. Não, você foi atraído aqui pela glória do Senhor. Pois Ele quer ouvir de ti um louvor nesta noite. Ele quer ouvir da tua boca um louvor sincero nesta noite. Pois é Ele quem derrama a graça e as bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Se vivemos pela graça de Deus. Então nós estamos aqui saudáveis, vivos, porque Ele renovou as suas misericórdias sobre nós. Amém? Ele que nos renova a cada dia. Eu quero orar, coloque a sua Bíblia na cadeira em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que derrame mais da tua graça sobre nós nesta noite. Vamos pedir ao Senhor que derrame uma centelha da tua glória sobre este local, para que nós consigamos suportar a glória de Deus que descerá nesta noite. E é Ele que nos visita nos louvores. É o Senhor que nos visita nesta noite e nós o adoramos. Pai Deus Todo-Poderoso, levanta tuas mãos em forma de rendição. Pai, nós entregamos todo o nosso ser. Todas as nossas preocupações, tudo aquilo que afligiu os nossos corações, nesta semana, nós colocamos em teus pés. Retira todo o fardo, meu Pai, que tenha sido colocado sobre nós, toda a preocupação com o dia do amanhã, meu Pai, toda a preocupação com o futuro de nossos filhos, toda a preocupação com o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, Pai. Nós colocamos, Senhor Deus, nas tuas mãos nesta noite, meu Pai. Receba, Senhor Deus,
Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa oração, meu Pai, todo o nosso clamor, meu Pai, nos louvores. Sonda-nos, Deus, visita o nosso coração, meu Pai, e provoca, Senhor Deus, a cura que nós precisamos. Provoca, meu Pai, aquele fortalecimento que nós precisamos nesta noite, meu Pai. Nos visita, Senhor Deus, para que se retire do nosso coração toda raiz de amargura, toda decepção com o mundo, toda decepção com o semelhante, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Retira de nosso meio, que fique da porta para fora toda preocupação, que fique da porta para fora, meu Pai, tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso louvor, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor Deus, o entendimento da palavra de Deus nesta noite. Pai, eu retiro do teu povo, Senhor Deus, toda a preocupação em nome do Senhor Jesus. Eu retiro do teu povo, meu Pai, toda a frieza, meu Pai, que o mundo tenta colocar em nossos corações. Toda a opressão do mundo caia por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que nós estamos aqui, Senhor Deus, para sermos limpos, meu Pai, alvejados por tua palavra, Senhor Deus. Retira toda a mancha de nossas vestes celestiais em nome do Senhor Jesus. Retira do nosso coração, Pai, para a honra e glória do teu santo, santo nome, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que Ele é digno de toda a honra, glória, majestade e poder, hoje e para sempre, pelos séculos dos séculos. Eu quero apenas trazer aqui novamente a nossa campanha, pedir para a Thaís colocar aqui na tela, pedir uma ajudinha ali para o Dirceu, a nossa campanha de nós reformarmos esse templo, em nome do Senhor Jesus, que é para a honra e glória dEle, é para algo maior, não é apenas para nós estarmos aqui nos nossos 4 encontros semanais. Nós estamos aqui na terça, 7 horas, estamos aqui nos sábados também às 7, no domingo um pouco mais cedo, às 6 horas, o culto da família, e na quarta, às 3 da tarde, para as mulheres, o encontro de oração. Então nós pedimos uma oferta, todos aqueles que estão assistindo, eu vou falar aqui o nosso Pix, que também é o CNPJ da igreja, é o de número 12 860 157 000176, 12 860 157 000176. Desde já eu louvo ao Senhor todos aqueles que estão ofertando. Nós também colocamos ali a nossa prestação de conta, está do lado dos envelopes. Toda a movimentação mensal está ali para que todos acompanhem. Então nós somos uma igreja que procuramos ser de forma cada vez mais transparente. E tudo que for feito aqui é para a honra e glória de Deus e será colocado naquele telão para vocês como prestação de conta. Amém? Então Deus abençoe esta reforma que em breve, muito em breve, nós estaremos começando para a honra e glória de Deus. Vamos louvar ao Senhor, entregue tudo, as suas ofertas e tudo que você tem ao Senhor nesta noite. Graças a Deus, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos continuar adorando o Senhor, né? Glória a Deus, porque nós estamos aqui na presença dEle. Nós podemos estudar a presença do Senhor, na verdade.
Aleluia, amém, amados. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui. E não é mais uma vez, né? Porque todas as vezes que nós estamos na casa do nosso Deus, na presença do nosso Deus, que são todos os dias, tem que ser uma constante em nossas vidas. Não somente aqui na casa do nosso Deus, mas todo o nosso caminhar, no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, em tudo que nós formos fazer, Jesus Cristo, Ele tem que estar na nossa direção, junto com a gente, ali, de mãos dadas, em nome de Jesus. Queria chamar o pregador desta noite, meu irmão de Cristo, meu irmão de sangue, meu irmão mais velho, Tiago. Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão mais velho, em nome de Jesus, que junto com a minha família também me ajudou desde criança nos caminhos do Senhor. Quando nós íamos na igreja, nós não tínhamos carro ainda, mas ele ia comigo de mãos dadas para as escolas dominicais, para os ensaios de louvor, que desde criança a gente já cantava na igreja, fazia teatro. Foi ele que me acudia em algumas falas, porque teve um teatro que a gente fez no Natal, e esse teatro era de, acho que uma hora e meia mais ou menos, e tinha as crianças cantando. E eu ensaiei, eu tinha 7 anos, o Tiago era mais velho um pouquinho, e quando eu esquecia, ele sussurrava o que era para eu falar. Mas graças a Deus, estamos mais uma vez aqui na casa do nosso Deus, no altar do nosso Deus, e é um privilégio orar por você hoje, Tiago, em nome de Jesus. É um privilégio. Só Deus sabe o que nós passamos para que hoje nós estivéssemos aqui juntos. Você, por um tempo, por alguns anos, você e a Rose ficaram longe de nós. Mas sempre vocês estavam aqui em nossas orações com os nossos irmãos. Você conheceu outros estados também, foi por permissão de Deus. Foi para o teu crescimento, para que você crescesse em espírito e em verdade no Senhor, e como pessoa, como profissional, como pai, como filho e como irmão, e como líder também que você é na casa de Deus. Então muito nos alegra o nosso coração de você estar aqui hoje, em nome de Jesus. A gente é suspeito falar porque a gente é da família. Mas graças a Deus, meus irmãos, porque muitas vezes vocês oraram pelo Tiago, vocês oram pelo Tiago, pela família dele, e isso é muito importante. Nós sempre falamos aqui que a nossa igreja, ela é composta por famílias, e isso é verdade. Basta você olhar aí, ó, do seu lado, são famílias, olha, grupinho de famílias. Então é isso que nós oramos por famílias deste bairro, em nome de Jesus, para que eles venham e conheçam o único Senhor e Salvador das suas vidas, de nossas vidas, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Estenda suas mãos para cá, amados. Deus, aqui está, ó Pai, o teu filho, o teu servo, ó Deus, utiliza ele, ó Pai, com o teu poder, com a tua autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Que ele diminua, Senhor, neste momento, para que o teu Espírito Santo possa fluir através dele. E prepara os nossos corações, as nossas mentes, para receber o pão da vida, Pai. O pão da vida que irá nos fortalecer, que irá nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Nos recompondo, né, irmãos? Graça e paz a todos. É uma felicidade enorme estarmos hoje aqui como vaso do Senhor para trazer a palavra dele, revelar a palavra dele aos corações hoje presentes aqui, fisicamente, os que estão nos assistindo agora em casa, ou os que ainda assistirão a partir daqui. O Senhor é tremendo, irmãos, e no decorrer dessa semana, quando recebemos o convite do Evandro e da Luciana, nós buscamos no Senhor em oração uma palavra para os irmãos nesta noite, marcado por Ele já lá no calendário de toda a nossa existência.
Sempre começamos ao entoar a palavra, sabemos que o Senhor preparou a cada um para estar aqui. Você não está aqui por acaso. É porque o Senhor te chamou e o seu coração e seus ouvidos estavam prontos. E receberam e ouviram o comando dele e a voz dele e vieram aqui hoje. Os corações hoje estão aqui, os santos anjos do Senhor estão presentes. E nós gostamos sempre de frisar que a data de hoje está sendo escrita em livros. Há anjos postos aqui porque eles amam servir ao Senhor Jesus, a Deus. O Espírito Santo está aqui falando desde o início já com todos nós. E eles estão anotando no livro, ou já anotaram, cada nome, cada pedido, cada lágrima que caiu. E a resposta no tempo do Senhor virá. Amém, irmãos? A palavra que o Senhor trouxe para nós fica no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, do 1 ao 3, e depois nós vamos ler o 7. Amém? A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Versículo 7. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Amém? Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, e sentimos a Tua presença forte aqui, Espírito Santo de Deus. Continua soprando, ó Pai, em cada vida aqui presente e revelando, Pai, os segredos, neste momento, neste dia, das maravilhas que o Senhor fará na vida de todos esses irmãos aqui, pois eles já estão aqui de corações abertos, Pai. Que o Senhor possa estar repreendendo em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todo o controle mental, que as correntes sejam quebradas, que eles fiquem fixos e absorvam a Tua palavra e que nada se perca. Em o nome de Jesus Cristo, o Teu sangue nos purifica de todo o pecado. Amém. Irmãos, aqui a palavra diz claramente que sem fé não podemos, em hipótese alguma, agradar a Deus. Sem fé, somente obras, o cristianismo, o evangelho é morto. Mas como isso? Fala claramente aqui que os grandes heróis da fé, eles tocaram o coração de Deus e construíram marcos na história do homem. Creram em Deus, muitas vezes o Senhor declarava uma palavra e eles não viam ali no momento, mas eles confiavam tanto. Deus falou comigo, uma palavra foi revelada, vai acontecer. Eles não tinham dúvida no coração, dúvida alguma, eles exerciam. E no tempo do Senhor a resposta vinha, e temos toda essa história, graças ao Pai, inspirada, homens inspirados deixaram para nós aqui. Fortemente, irmãos, houve um tempo em que o Senhor, desejando algo do fundo do coração, que pudesse se alegrar, pudesse estar junto com Ele, pudesse compartilhar no Teu reino, na eternidade. E Ele nos criou. Começou lá em Adão, sabemos do jardim, da inocência, sabemos que o homem
infelizmente pecou, ele era livre, tinha uma sabedoria tremenda, 100% da capacidade da mente utilizando naquele momento. Tem muitos que falam que eles eram inocentes, Adão e Eva, como crianças. Não, irmãos. 100% a plenitude estavam neles. Eles possuíam a vida eterna. Comiam do fruto da árvore da vida. E todas as tardes o próprio Deus vinha falar com eles. Até que o inimigo semeou a dúvida no coração deles, instigou a comer o fruto que o Senhor ordenara, o único que ele ordenara que não comesse, e foram retirados do paraíso. Aí então, a vida do homem começou com suor, pelo suor do rosto, por dores, tristezas, vazios. E vemos que o mundo caminhou. E o homem, infelizmente, não todos, mas grande parte se afastou de Deus. E a maldade se assolou, a maldade tomou tamanha, foi a proporção do mundo, que o cheiro fétido, a maldade, a violência, chegou até o trono do Pai. De uma forma que, sabe, entristeceu muito o coração de Deus. Em Gênesis 6, vemos que a narração de todo esse contexto, e uma parte em português diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus, Ele é um ser supremo, único, excelência em amor, mas também em justiça. Se Ele declarou uma palavra, Ele não volta atrás. A tradução que foi feita aqui do aramaico para o latim, até passar para o português, houve uma variação. Por quê? A palavra em hebraico, a qual buscamos, se diz narn. E a interpretação que veio, até chegar no latim e o português, foi se arrependeu. Mas na verdade, se nós formos ver no contexto hebraico mesmo, significa o Senhor se entristeceu. Aí a gente começa a entender melhor. Então, o Senhor se entristeceu tanto e olhou pela terra. Ele olhou pelas montanhas, pelos vales, pelas cidades. E daqueles milhares de pessoas, Ele viu um coração temente a Ele, ao qual vivia pela fé. Noé. E o Senhor fala com ele. De repente ele trabalhando, estava ali dando o seu melhor, trabalhando na lavoura, pois ele era lavrador. E o Senhor falou com ele: Noé, eu tenho visto a maldade de todo mundo. Eis que eu destruirei toda a terra, enviarei o dilúvio, mas eu tenho um plano de salvação. Você e tua família serão salvos, e assim a vida será perpetuada. A semente má, que agora está atrelada ao sangue humano, eu vou ter que extirpar da humanidade. Pois em Gênesis 6, irmãos, nós vamos ver que começa a narrar que o pecado já era grandioso, mas os seres também, os anjos que aqui até então fizeram algo abominável, que foi desejar as mulheres terrenas, seres humanos, formosas à vista. E nasceram os gigantes, os néfilins, os homens que fizeram grandes feitos no passado. Só que isso era tão errado, e eles eram tão insaciáveis, que além de destruir tudo o que eles tocavam por onde passavam, eles começaram também a comer seres humanos. Tamanha insaciedade deles. Isso é abominável. Abominável. O Senhor é amor, mas Ele também é justiça. E Noé falou: sim, Senhor, eu farei conforme. E o Senhor deu as instruções para ele. Conhecemos a história.
É incrível, irmãos. É incrível porque quando meditamos na palavra e nós vamos buscar base na engenharia, na ciência, na tecnologia, nós vemos que o Senhor, a excelência do Senhor é tremenda. Pois até mesmo engenheiros, com as métricas, com o conhecimento aplicado de anos, com todas as medidas que o Senhor passou para Noé, eles aplicaram um teste de resistência, de força e de conforto. E eles foram unânimes. Em todas as vertentes, a arca tinha um equilíbrio perfeito. Ela era confortável, ela era forte e resistente. Primeiro ponto. Segundo ponto, as medidas da arca. O Senhor então falou: Noé, você vai utilizar uma madeira firme e consistente de gofer. Ela terá 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Ou seja, 137 metros de comprimento, 22 de largura e 13 metros de altura. E os irmãos acreditam que pela Google Maps eu procurei um lugar aqui da cidade onde a gente pudesse dimensionar a arca, para a gente ter uma noção quando passasse o tamanho da arca. Pois bem, para os irmãos entenderem, quando os irmãos passarem ali pela área de lazer da quadra coberta, quando estiverem indo para o CDHU ou voltando, pegue a primeira parede do janguetão e estenda o comprimento até a mureta de grade lá da pista de skate. Esse é o comprimento. A largura, a quadra coberta. E a altura, o térreo e mais 4 andares para cima. De 3 metros por andar, mais ou menos. Esse era o tamanho da arca. Noé tinha 500 anos quando o Senhor revelou o plano dele, quando ele teve os filhos, Sem, Cão e Jafé. E ele, sem pensar e sem titubear, começou. E assim ele foi criando. Foi se aperfeiçoando, foi trabalhando. E como era pesado será o transporte dessas madeiras, né? Uma arca deste tamanho. Ele, os 3 filhos dele, e as mulheres com certeza também não ficaram paradas, mas cada um no seu setor. Eu creio que o trabalho pesado ficava com os homens, mas não menos importante, as mulheres também auxiliadoras nos davam força a cada dia, pois pelo Senhor também foram escolhidas para ser salvas, né? Suas esposas. E Noé começou a construir a arca, irmãos. A Bíblia não fala muito a respeito, mas diz que ele era o proclamador da justiça de Deus. Assim como teu avô, Matusalém, seu pai Lameque. Claramente, irmãos, nesse período da arca, se nós formos falar que o homem era sem conhecimento, eu creio que seja impossível. Pois Adão viveu no jardim, foi expulso do jardim. Ele ouviu Deus. Ele experimentou do fruto, agora não tinha acesso mais. Tinha o melhor, ele deu nome para os animais. Senhor, leão tá bom? Tá ótimo. Gato tá bom? Tá ótimo. Macaco tá bom? Tá ótimo, filho. Peixe tá bom? Ótimo esse nome, parabéns. Adão viveu até a 9ª geração, irmãos. Até Lameque, ele viu Lameque nascer. Quando o pai de Noé fez 56 anos, a 9ª geração, aí que Adão descansou. Noé, quando nasceu, ele chegou a conhecer quase todos os avós dele. Ele só não conheceu, e os tataravós, né? Ele só não conheceu Adão, Sete e Enoque. Enoque partiu tão jovem, né? 365 anos, andava com Deus de uma forma que Deus, filho, não, vem comigo. Você faz tudo o que eu peço. Você é meu amigo, venha comigo. Todos os outros avós Noé conheceu, menos Adão, Sete e Enoque. Como que aquele povo, naquele tempo, vendo toda a história,
fortalecida a história dessa família, dessa linhagem, que Deus existia, que Deus era real, eles não se atentaram a servir ao Senhor. O inimigo é astuto, infelizmente, os corações não estavam, se perderam pelo caminho. Se até os próprios anjos, irmãos, 1/3 do céu sucumbiu, imagina nós, pequenos, seres humanos falhos, que precisamos estar ao pé da cruz todos os dias, é 1 leão, 2 por dia. Estamos bem, daqui a pouco o inimigo sussurra algo que já nos deixa triste, fica lembrando coisa do passado que o Senhor já apagou, fica pondo situações inexistentes, uma palavra torta que ele faz a gente ouvir da esposa, a gente já vira casaca, ou de repente a esposa fala algo que a gente não ouve também, mesma coisa, eu não ouvi mesmo, aqui não ouviu, e já começa aquela picuinha, em todas as situações da nossa vida. Então Noé construiu a arca, passo a passo, dia a dia proclamando, e quando ele passava com aquelas toras nas costas, o que ele ouvia era só zombação, era só escárnio. Imagina a água cair do céu. Por que você está fazendo isso? Está perdendo tempo demais, vá curtir a vida, vai passear, vai fazer outra coisa, você está delirando. Mas pela fé ele continuou, ele não ligou para o que os homens falavam, ele ouvia a voz de Deus, o coração dele estava ligado ao compasso do coração de Deus, e assim ele prosseguiu. No ano 600 da vida de Noé, eis que o dilúvio estava às portas. Amém. Glória a Deus, irmão. Matusalém, o seu pai, Lameque, já tinha falecido 5 anos antes. Matusalém, o nome dele é significativo. Significa, quando este morrer, assim virá. Quando este morrer, o fim virá. E ele também foi um grande proclamador da justiça e da verdade do Pai. E Matusalém, pelo calendário hebraico, desde a criação do homem, começando do ano 0 até a data do dilúvio, ele faleceu no ano de 1656. Quando ele faleceu, no ano 600 da vida de Noé, no mesmo ano, o Senhor falou: Noé, direcionou todos os animais, eis que farei as águas caírem sobre a terra, a chuva virá. E assim foi. Irmãos, hoje podemos nos perguntar como todos os animais o Senhor direcionou para a arca. E aí, vamos embasar em texto científico também aqui, mas de fácil assimilação. Aqui eu não estou descartando nenhum trabalho científico ou de anos de estudo de arqueólogos, né? Não é isso, mas pautado na palavra de Deus. Porque tem situações hoje que até os próprios cientistas estão se perguntando. Não falam lá que os dinossauros têm milhares e milhões de anos? Existiram milhares e milhões de anos, se extinguiram, depois veio a vida na Terra e tal. Só que acreditem, eles encontraram um osso gigantesco, tentaram transportar esse osso. Como não conseguiam, tiveram a brilhante ideia de parti-lo ao meio, para ficar fácil o transporte. Quando eles partiram ao meio, eles ficaram surpresos, por quê? No meio do osso, eles encontraram colágeno. E para quem é dessa área, nós somos leigo, mas dá para entender. Como que milhões e milhares de anos e o colágeno está no modo elástico e plástico e até
glóbulos vermelhos talvez conseguiam identificar. E eles se estudaram, sabe? E não encontravam resposta nenhuma. Assim, milhões e milhares de anos os decompositores da Terra já teriam levado. Mas como isso pode acontecer? Olha, e temos muitos cristãos também. Eu tenho uma história para contar para vocês. Não, mas como? Para acontecer isso na Terra, de dinossauros ficarem abaixo dessas sedimentações, é algo tremendo. Teve que ter um rebuliço no mundo, algo assim que destruiu tudo. Depois aconteceu. Vou contar a história para vocês do dilúvio. E assim eles começaram a se pautar. Será? São suposições. E até hoje não tem resposta. Só que é algo que nos leva a pensar. Talvez algumas respostas na Bíblia nós tenhamos somente quando chegarmos na cidade celestial e o Senhor vai nos revelar. Mas é algo para se pensar. E eles estão estudando até agora nos Estados Unidos e Canadá sobre essa tese. Então, irmãos, cada casal veio para a arca. E a família dele também já tinha entrado. O Senhor deu um detalhe muito importante, ao qual ele falou: Noé, você construa a arca com 3 compartimentos: baixo, meio, superior. 3 compartimentos. E assim ele fez. E no alto você faz uma janela para acesso. Tudo bem, Senhor, assim farei. E assim ele fez. O que a palavra traz para nós e no nosso coração se revela, irmãos. Primeiro, Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus. Primeiro andar. Nós temos que viver em oração. Nós temos que praticar o jejum. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Primeiro andar. O Espírito Santo nos auxilia. Primeiro andar, a comunhão. Quando temos comunhão, acessamos o segundo andar, Jesus Cristo, a graça. E começamos a caminhar com Ele. Começamos a ouvir e sentir no nosso coração a voz de Deus. E começamos a ter sonhos, que antes até sonhos que pareciam impossíveis, mas o Senhor vai concedendo na medida perfeita. Quando passamos a caminhar com Jesus, o Espírito Santo, chegamos ao terceiro andar. Deus. Então, temos Espírito Santo, Jesus, nos permite acesso ao Pai, Deus. A palavra de Deus é tão tremenda, irmãos. Pai, Jesus, Espírito Santo sempre viveram unidos, a Santíssima Trindade. No hebraico, o início em Gênesis 1:1, fala: e no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico diz: Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Interessante é que Deus em hebraico, no singular é Eloá. Elohim é plural, ou seja, estavam presentes na criação Pai, Filho e Espírito Santo. Pois através dele todas as coisas foram feitas, por ele e para ele, Jesus Cristo. Mas está dentro da arca, irmãos. Você tem a garantia de Deus que você está salvo, que tudo irá bem. Mas pressupõe-se também que nesse caminho não será fácil. Terá dificuldades. Imagina Noé com sua família ali. Tudo bem organizado, tinha a área dos animais, tinha a área da alimentação, tinha os dormitórios. De 3.600 animais, baseado nos animais base, eles podiam ter colocado na arca 3.600 espécies.
que depois resultaram em subespécies. Não é evolução de Darwin, mas subespécies. Um felino que gerou a onça, que gerou o leopardo, que gerou o gato, que em Deus há 50 mil espécies de animais, 5.000 quartos. A arca era enorme. E de repente, quando no meio daquele todo, você está ali, você tem a palavra de Deus que você vai ser salvo, a sua família está ali salva, só que vão ter as dificuldades. Aquele filme de Noé lá de 2014, se os irmãos assistirem, é ficção, aquele ali é tudo perdido. Primeiro é um Noé que teve uma revelação num sonho, tudo estapafúrdia. De repente ele não tinha o direcionamento de Deus, o que ele ia fazer, ele via os seres humanos todos mortos. Aí daqui a pouco ele foi visitar o avô dele, tomou um chazinho lá e pacotou e delirou? Não. E para ajudar ainda na construção da arca, os anjos caídos auxiliaram ele a fazer a arca. Imagina uma blasfêmia dessa. Tem que ser ficção. Pela misericórdia de Deus, foi só Noé e sua família. Teve apoio de anjo caído nenhum. Quando as situações apertavam, irmãos, que as dificuldades vinham, talvez, quando parecia difícil, eles tinham comunhão, tinham a graça, baixavam a cabeça. Mas de repente, Noé, abre a portinha, olha para cima, estou olhando para vocês. Está difícil, mas vai passar. Tem as dificuldades, mas é temporário. Você está debaixo das minhas mãos, eu cuido de vocês. Lá fora está pior, não é? Infelizmente. Mas pela maldade humana, o próprio homem. Tem uma parte interessante, irmãos, aqui da história, ao qual a família de Noé entra na arca. Todos os animais estavam ali. É uma conjectura nossa. Não vamos falar blasfêmia aqui, mas nos leva a pensar. O Senhor estendeu a salvação à família de Noé, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Por que então, quando todos já estavam dentro da arca, Deus esperou 7 dias para fechar a tampa, para fechar a porta? Bastava uma pessoa. A Bíblia deixa bem claro que os seus filhos e suas esposas seriam salvas. Mas o amor de Deus é imensurável, irmãos. O amor de Deus é inalcançável e inenarrável. Será que Ele não esperou 7 dias? Ao menos que eles conhecessem a história, por mais que pensassem que fosse lenda, ouvia a palavra de justiça. Matusalém faleceu, quer dizer que o fim vem. E Noé está falando a verdade, vai chover. Peço perdão ao Senhor, meu coração eu entrego a Ti, me perdoa. E eles também poderem ser salvos? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Deus olhou para a arca. E a chuva desceu. As comportas do céu foram abertas. As fontes do abismo vieram sobre a terra. Tamanho foi a ira de Deus sobre o homem pelo pecado. Ele é justo, Ele é bom, Ele é amor, mas também é justiça. Uma vez proclamado o juízo, Deus não volta atrás. As comportas do céu foram abertas.
que o dilúvio se elevou de uma forma tamanha, que todos os montes e os picos, os maiores picos, foram cobertos. A Bíblia deixa bem claro que 7 metros acima do maior pico, as águas prevaleceram. 7 metros acima. E a arca é imponente. Irmãos, e Noé e sua família estavam na arca, protegidos pelo Senhor. O que virá agora, nós vamos vencer. O Senhor nos permitiu estar aqui. E a arca foi selada por Ele. Imagina, o próprio Deus selou a arca. Apesar dos engenheiros falarem da durabilidade, da força, do conforto, o próprio Deus a selou. Por isso que ela subsistiu. A palavra diz que no ano 601 da vida de Noé, o Senhor fez cessar a chuva. 40 dias e 40 noites a chuva veio e cessou. Mas as águas continuavam. Aquela chuva torrencial mesmo. E as águas continuavam. Confesso aos irmãos que eu não tinha parado para pensar. Eu pensei que tinha sido mais rápido. Mas tem que pagar o preço, irmãos. Há um preço a se pagar. Noé e sua família, até o Senhor autorizar a saírem da arca, eles ficaram 375 dias dentro da arca. Ou seja, mais que um ano. E a palavra de Deus é tremenda. Que quando o Senhor, eles soltaram o corvo, soltaram a pombinha, e as águas minguaram, o Senhor ainda falou que pararam sobre os montes Ararat, na Turquia. Ficai mais 3 dias. Ficai mais 3 dias. E eles obedeceram. Ararat, lendo ao inverso, significa maldição. Sobre a maldição o Senhor constituiu a vida. Noé e sua família saíram da arca. Amém? E a humanidade deu início novamente. No ano de 1656 da era judaica, até o ano de 3760, muita coisa aconteceria. Nós estamos narrando os anos conforme o calendário hebraico. O homem de novo se perdeu. Os anos se passaram, tinha os tementes ao Senhor, mas muitos se perderam. Muitos. O Senhor olhava da janela da eternidade e falava assim: bom, Jardim da Inocência não deu certo, agora consciência também não deu. Eu vou estabelecer governos para líderes que me servem liderar o povo. Também não deu certo. Levantarei os patriarcas. O ser humano também, até um momento foi, mas depois desandou. Vou estabelecer a lei. Moisés, Êxodo. Mas a própria Bíblia diz que como esse povo era de dura serviço. Nada estava bom. A gente vê muito disso no êxodo, da peregrinação do povo, da saída do Egito até a terra prometida. Nossa, até Moisés, que era paciente, chegou um determinado momento que ele se alterou demais. E por culpa disso, por não ter honrado ao Senhor, ele não pôde entrar na terra prometida, mas pôde contemplá-la a longa vista. Porque Deus é justo. Quando Deus se irou contra o povo, e o povo fazia tudo que era errado, o Senhor falou: Moisés, você vai ser salvo, os escolhidos vão ser salvos, você, mas esse povo eu vou... Senhor, não. O que vai ser do seu nome no futuro? O povo sai do Egito?
o Senhor os liberta e eles morrem aqui, o que será do seu nome? Se o Senhor fizer isso, risca meu nome do livro da vida. Então, o Senhor falou, não, filho, tudo bem. Tudo bem, então. É assim que você quer? Andar com o povo? Tá. Mas depois, 5 milhões de pessoas, chegou um momento que ele perdeu a cabeça. O Senhor falou, ué, não era para mim salvar o povo? Você está indo contra a tua palavra, então por causa disso a terra prometida você não vai. O povo pediu água, era só você falar com a pedra. Dê água à pedra. Não, você bateu com o cajado e feriu a pedra. Me desonrou em frente ao povo. Então, irmãos, o Senhor não pede que prometemos nada. Ele ama alianças, renovação de alianças. Só que nós temos que ter consciência também, que quando nós falarmos, declararmos algo, nós temos que cumprir. Porque Ele cumpre. Ele não mente. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. O Senhor desceu no monte até em cima das asas de um querubim perante o povo, no meio de trovões e instrumentos celestiais. E o povo teve medo, eles não se aproximaram de Deus. Deus queria se mostrar para o povo como Ele é grandioso, é poderoso, só que o povo, mesmo assim, teve medo e não compreendeu. Eu não sei mais o que eu faço, narrando para os irmãos entenderem, o Senhor sabe tudo. O que aconteceu ontem, o que vai acontecer, o fim Ele já conhece, o início de tudo. O Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Mas para entendermos aqui o enredo da história. Pai, o Senhor se apresentou na natureza divina. E se de repente descêssemos até Ele? Como assim, filho? Se nos tornássemos homem, andássemos no meio deles, sentíssemos o que eles sentem, sentíssemos frio, sentíssemos fome, fôssemos perseguidos, traídos. Filho, eu já entendi. O Senhor me permite? Sim. E Jesus veio. Numa família humilde que nós conhecemos a história, uma vida exemplar. E aos 30 anos, o Senhor Jesus foi batizado e iniciou o ministério. Quando declarava uma palavra, a cura se realizava. Palavra de vida, mortos voltavam à vida. E onde ele estava, multidões o acompanhavam. Os feitos de Jesus foram tão grandes e tremendos que nem todos os livros da história do mundo seriam suficientes para contar. Mas algumas histórias nós temos da palavra de Deus. Jesus Cristo, que estava no início da criação com Deus, o Espírito Santo, por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas. E procuraram achar falhas nele, mas não encontraram. Procuraram provocá-lo para que ele fosse contra o governo, uma palavra de blasfêmia. Mas Jesus, a lei divina e também respeitava a lei dos homens, nunca blasfemou contra homem algum. E até mesmo uma vez, Senhor, devemos servir a Ti, ao homem? Isso daqui pertence a Ti, ao homem, vida secular, espiritual. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exemplar, não teve falha alguma. Até que o cálice transbordou. Chegou um momento onde ele foi perseguido, foi preso. E nós não temos nem a dimensão do que Jesus passou. O filme de Mel Gibson é forte. Chega próximo à realidade. Mas foi muito pior, irmãos. Podemos dizer que os demônios naquele momento estavam ali juntos e potencializando para matar Cristo, a fúria, a ira tremenda sobre o Filho de Deus.
e ao qual pensavam que estavam vencendo. Voltando, Pai, uma arca de madeira transportou uma família, mas não deu certo, porque o físico é para o mundo físico. E se eu pudesse, pela tua permissão, vencer e com meu sangue estabelecer um caminho, uma arca protegida, que eu possa trazê-los de volta a ti, a tua presença. Jesus veio. Irmãos, até mesmo Pilatos, irmãos, com uma zombaria, um ar de zombaria, você é o rei dos judeus? Se ele tivesse perguntado mais sério, ele teria alcançado a salvação ali. Tu perguntas ou porque o povo está perguntando? Sem zombar. Quando Jesus foi crucificado, todos passavam perante ele e zombavam. Não era tu, o Filho de Deus, que ia destruir o templo e em 3 dias o reconstruiria? Pede a Deus que envie seus anjos, que o salve, tire da cruz. Irmãos, mas Jesus, já estando ali na cruz, com a dificuldade para respirar, já tinha sido flagelado e muito com os açoites. Quando teve sede, os soldados foram capazes de oferecer para ele a esponja que eles usavam quando ia no lavabo, porque segundo a história ali, que narra do tempo romano, eles usavam vinagre e esponja para poder fazer a limpeza. E foi essa esponja que possivelmente entregaram para Jesus, como esopo para tirar a dor, e Jesus não aceitou. O Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, chegar ao menor grau da humanidade, a uma humilhação tão grande assim. E por que muitas vezes nós não demos o devido valor? O próprio Deus deixar o seu trono vir à terra por amor de nós. Fica claro aqui, irmãos, que não haverá momento ruim, não haverá dificuldade tremenda ou tão grande que nós não possamos vencer. É uma porta que se fechou, é o armário que está vazio, é um diagnóstico que o médico falou que é negativo, que você não está tão bem de saúde, é o relacionamento que está desgastado, é o relacionamento no trabalho que está impossível, é o relacionamento com o chefe, é a falta de perdão que está difícil liberar. Tudo isso Jesus já pagou por nós. Tudo isso já levou na cruz. E se você está aqui hoje, é para você guardar esta palavra, que você é importante. Porque tem gente que até mesmo nessa semana falou com Deus que eu sinto que é melhor eu morrer, que eu não tenho valor algum, eu não tenho futuro mais, era melhor eu ter morrido, eu queria ir por meio da mata, do morro, e me jogar na frente de um caminhão, eu não sei. Eu só peço a Deus que neste momento, em nome de Jesus, controle mental, suicídio, pena de si, insônia, rancor, ódio, ira, caia por terra em nome de Jesus. Voltem de onde vocês vieram. Voltem de onde vocês vieram. E se persistirem, vocês irão para aquele lugar onde não é determinado ainda. Em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus cobre a todos os irmãos e a todos nós e nos purifica de todo o pecado. E renovados somos na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. E Jesus está na cruz. Interessante, irmãos,
naquela semana que antecede a crucificação, não houve um grande milagre. Salvo a orelha do centurião ao qual o Senhor restituiu, mas poucos vieram, ele não fez nenhum conhecido, nenhum amigo. Ele ficou calmo. Ele aceitou. Ele sabia que o tempo era chegado. Se realizasse, eles iam servir pelo poder que ele tinha tremendo, mas chegou o tempo, o Senhor determinou. Agora é a hora de eu cumprir porque eu vim. Eu me entregar para que todos tenham acesso ao Pai. Não importa o que eu passe, não importa a humilhação que eu estou passando, eu darei o meu melhor. Eu darei o meu melhor. E cumpriu em sua excelência. Quando, de repente, o Senhor, na cruz, ao dar o seu último suspiro, Ele não falou: eu venci, todo o poder está nas minhas mãos, as trevas sucumbiram, eu sou o poderoso, eu sou o maior de todos, agora vocês não podem comigo. O Senhor nunca se equiparou a Deus. Apenas olhou para o céu e disse: Pai, dei o meu melhor. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai. Eu fiz o meu melhor, até aqui eu fui. Mas eu estou sentindo que a última gota de sangue está saindo e eu vou perder a vida agora. Toma meu espírito. E ele deu o último, expirou e descansou. Aquele momento da cruz, irmãos, foi terrível. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade. Todo o pecado estava sobre Jesus. A separação do Pai, a ausência de Deus é tremenda, irmãos. Se os irmãos não têm consciência, pela permissão do Pai, você está preparado se o Senhor te chamar hoje? Porque nós não temos garantia do que vai acontecer 5 minutos, irmãos. Agora, segundos. Se o Senhor chamar, espírito, alma vai obedecer. Tudo está no controle dele. Até mesmo nenhuma folha cai da árvore sem que Deus queira, a palavra diz. Se morrermos com Cristo, iremos para o paraíso, até o dia do julgamento. O trono branco ser estabelecido e as multidões passarem pelo julgamento, onde todos passarão. Se morrermos sem Deus, é triste, irmãos, muito triste. Seremos levados para um lugar onde a Bíblia diz que há Hades, um lugar de tormento, já de total ausência de Deus. Um lugar fétido, um lugar escuro, um lugar de milhões de graus já, onde você não consegue nem respirar direito. Você morre e volta à vida, morre e volta à vida. Só para vocês entenderem, é uma morte eterna. Enxofre, água fétida, e sendo ainda castigado em prisões. O Senhor não construiu esse reino para o ser humano, e sim para o diabo e seus anjos. Centenas de vezes o Senhor tentou se aproximar da humanidade e tenta até hoje. Mas o ser humano tem escolhido o caminho errado. Ele fez tudo o que podia por nós, deu a sua vida, deixou o teu reino, a tua majestade. O que mais ele poderia fazer? Ele deu o seu melhor.
E o inferno comemorava, de certa maneira, matou o Filho de Deus, que festa eles estavam. Nós já narramos isso uma vez na igreja, eu creio que assim também, mas o Senhor vai revelando coisas novas. Aquela baderna, aquela festa, aquele festival acontecendo, e no meio desse festival, o inferno começa a se abalar. Passos vindo e o inferno estremecendo. E a cada passo eles estremeciam que até a música parou. De repente há uma rajada na porta, a luz penetra o mais profundo do inferno. E Jesus vem. Por quê? Quando ele morreu, ele sendo esponja, todo o pecado veio sobre ele. O preço do pecado é a morte. Deus é justo. E Jesus foi para o Hades, para o inferno. Todo o pecado da humanidade, de antes, daquele tempo, de agora, dos que vão de vir, estavam sobre Jesus, irmãos. Que agonia! O Filho de Deus está tão afastado do Pai, pecador, mas era o preço a se pagar. E de repente o Senhor olha da janela da eternidade e diz assim: eu aceito esse sacrifício. Eis que todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra entrego a ti, filho, pois o teu sacrifício, o teu sangue derramado é aceitável. A minha glória a ti entrego. E toda a glória, agora o filho estava vestido da glória e do poder do Senhor. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? As portas do inferno não prevaleceram contra Cristo e não vão prevalecer contra a igreja. A chave da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus agora. E ele vem e ele prega no Hades ali para as pessoas, e a palavra diz que aqueles que não aceitaram a Jesus no tempo de Noé puderam ouvir ali e aceitar. E ele pôde levar eles a ser salvos. Assim a palavra diz. E de repente, nos denota aqui a palavra de Deus em João. Palavra escrita por João em Apocalipse. Perdão, irmãos. João em Apocalipse 5. Vou ler para os irmãos. No lado direito de quem estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu, João, chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Quando João estava na ilha de Patmos, o Senhor teve uma revelação com ele. Ele viu uma porta aberta no céu e acendeu. Ele foi no futuro, contemplou todo o céu, e o Senhor permitiu ele, estando ali, ter uma contemplação do passado. Poucos dias. O Senhor veio para a terra, e a essência divina dele já pôde ser vista. Pois estavam ali os irmãos chorando: nossa, mataram o nosso mestre, e agora? O que será de nós? Estamos sozinhos, eles venceram, vão ficar te fazendo chacota com a gente agora. E de repente chegava um Senhor: oi, tudo bem? Por que vocês choram? O nosso mestre morreu, foi sepultado, injustamente. Ele era bom, ele era santo, ele era filho de Deus. E de repente, quando eles davam por si, o coração deles começava a queimar com a palavra daquele homem. Reconheciam a Jesus, Jesus sumia. E de repente, vamos colocar aqui, Apiaí, Capão Bonito, Itaoca, Sorocaba, São Paulo, Rondônia. Todos os irmãos cristãos se reuniam numa área. Todos eles sabiam, determinando aqui. E de repente os irmãos começaram a ver Jesus, Naquele tempo a palavra diz que ele apareceu para 300 irmãos de uma só vez. E eles começaram a se reunir e falar: Jesus apareceu para mim também. Ontem ele esteve comigo, que horas? Meio-dia. Ele esteve comigo também. Glória a Deus.
Vamos servir a Cristo. Agora nós vamos em frente. Vamos revelar a palavra de Deus da verdade. Não vamos ter medo mais. Porque o Senhor prometeu que Ele ressuscitaria, chegaria ao Pai e no 10º dia enviaria o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer e nos conduzir e o reino de Deus avançar na terra. Vamos entrar numa sala e vamos orar. Vamos orar, irmãos, e pedir pelo envio da providência do Espírito Santo de Deus. E assim foi. Jesus se despediu aqui da terra de todos, onde os anjos disseram: por que olhais, homens, daquele que está subindo? Assim como ele está subindo, ele também um dia irá descer. E lá no céu agora, pegando parte aqui de João, onde ele chorava muito, porque ninguém era digno de abrir os selos de um pergaminho importante, onde era revelado os milagres, os feitos e o poder de Deus. Em Salmos 24, 7 e 10 diz: levantai, ó portas eternas, levantai, ó portais eternos, que é chegado o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? Ele é poderoso na vitória. E termina assim: o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor. Nenhum homem pôde chegar ao céu até agora, a não ser aquele que desceu do céu, Jesus. Mas nos criou a passagem. É como se os anjos estivessem lá e de repente todos se reuniam. Anjos poderosos, anjos guerreiros, anjos cheios da presença do Pai. Ei, vocês estão sentindo isso? Vocês estão vendo isso o quê? Uma glória tremenda. Uma glória tremenda. Ascendeu agora da terra, passou pelo paraíso e agora está ascendendo aqui, está chegando aqui próximo às portas, aos portais eternos. Quem é esse? Tamanha a tua glória. Aí o Senhor diz: abram, anjos, o meu filho está chegando. Ele se achou digno, todo o poder entreguei para ele. Anjos, abram as portas. E as portas foram abertas. Jesus chegando, a alegria do céu. João contou miríades de anjos se alegrando e rejubilando, louvando a Deus e tocando seus instrumentos. Ele conseguiu, pela sabedoria do céu, contar 1 trilhão de anjos. De repente ele olhou para o outro lado e não conseguiu mais. Aí ele diz: trilhões de anjos e mais milhares de milhares incontáveis, ao qual eu não consigo dimensionar. Então um dos anciãos me disse, Apocalipse 5, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava assentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre toda a terra. Então olhei, e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujos números eram miríades de miríades e milhares de milhares, ao qual falamos. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que for morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estavam no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo o que neles existe, dizerem: ao que está sentado no trono, ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém.
Os anciãos também prostraram-se e o adoraram. Irmãos, hoje o Espírito Santo diz a cada um de nós: permaneça na arca. Tá difícil? Com certeza tá. Pois o melhor de Deus o Senhor começa a te entregar a partir de hoje. E o inimigo, temendo do que o Senhor vai te entregar, ele tá te colocando em dúvida, conflito, até mesmo com a tua alma. Muitas vezes tirando o sono. Coisas negativas, ao qual estamos falando aqui, só você conhece Deus, que esquadrinha o teu coração melhor que tu mesmo. Eu não sei qual a tua dificuldade, mas com certeza estamos em alguma dificuldade. Só que o melhor de tudo é que o Senhor nos dará a vitória. A arca tem o seu processo, irmãos, mas a vitória irá vir. A porta está aberta. Para os irmãos aqui, para você que está deitado aí, ao qual o Senhor tem um ministério e desanimou, não importa o que você fez, não importa que vida você está levando agora, o teu vício, o Senhor já levou na cruz. É a esposa que foi embora, é o marido, entrega na mão do Senhor, ore, confie no Senhor. Ele é poderoso para salvar, para resgatar, para renovar alianças. Pela vontade de Deus, na direção de Deus, sim. Se for para a tua felicidade, sim. E para cada um tem um tempo. Não deixe de orar. Não cesse de orar. Se tudo está dando certo na vida, alguma coisa está errada. Reveja que vida você está levando. Porque quando o nosso caminho é servir o Senhor e está trilhado pelo teu sangue, as dificuldades vão vir. Porque o inimigo, o que ele mais quer é ferir, atingir o coração de Deus, desviando seus filhos. E tem muitos se desviando. A apostasia tem imperado na terra. A palavra de Deus deixa bem claro, irmãos. Assim como foi nos dias de Noé, onde a violência era grande, davam-se em casamento, toda sorte de coisas mais afastado do Pai, assim também será na segunda, no retorno do Filho do Homem. E Jesus está às portas. Não há tempo para brincadeira. Eu contei rapidamente para os irmãos do mercado, o irmão do Edir e a Miriam, ao qual passamos por um momento de dificuldade, onde centenas de pessoas passaram. E muitos até perderam seus entes queridos. E fomos acometidos por isso. Fiquei afastado da minha família, da minha esposa, do meu filho. Como se tivesse 10 máscaras na face e dor pelo corpo todo. De verdade. Só falamos para o Senhor: Senhor, o Senhor pode levar a mim, mas que minha esposa não seja cometida por isso, nem meu filho, nem meus pais. E quando eu estava orando, não aguentava mais, já era o 3º dia com dores, sem dormir. Em segundos, como se eu passasse por um túnel e abrisse um portal. Jesus nos permite. Já foi aberto pelo sangue dele. Abrisse um portal e eu me encontrei num jardim. Quando eu entrei nesse jardim, olhei, eu conseguia contar. Olha a imensidão, a sabedoria, irmãos. Eu conseguia identificar 500 mil pessoas lado a lado, todas de branco. Todas de branco. E sem eu falar nada, apenas na minha mente, de onde tem tantas pessoas? Aí uma voz do meu lado falou, eu não conseguia virar o rosto, eu fiquei admirado com aquilo, é uma felicidade, não dá para explicar, irmãos, não dá para explicar com palavras físicas da terra. Filho,
todos vêm do planeta Terra. Todos do planeta Terra? Sim. Neste tempo, o Senhor Deus salvará a muitos. Rapidamente, eu contemplando tudo aquilo, as pessoas felizes descendo pelo aquele jardim, e de repente ali, naquela escola ali mais ou menos à distância, isso na escola, tinha uma muralha maleável igual ouro, sabe? Havia um limite ali, que eu sabia que se passasse para lá, você não podia voltar, porque era algo preparado para quem Deus determinou que tinha que ir em frente. E de repente aquelas pessoas de branco passando e passavam para o outro lado. Quando elas passavam para o outro lado, a glória daquele lugar tocava nas vestes deles e eles resplandeciam como o sol. Sabe, é lindo demais se ver. Como o sol eles resplandeciam. 500 mil pessoas é muita gente. Todos indo para o outro lado e resplandecia. Só que eu tinha a concepção que eu não podia andar, caminhar. Eu tinha essa consciência. Quando eu falei, eu não vou ficar aqui, falou assim, não, você vai voltar. E de repente, irmãos, eu olhei para frente e a minha mente foi longe. Eu não vi o que aconteceu ali. Mas eu vi o trono. À direita de Deus Todo-Poderoso, Deus eu não vi. Ele é demais. A excelência está nele. Mas Jesus, pela misericórdia dele, me permitiu ver. Em fração de segundos. E de repente ele fez assim. 3 vezes um vento soprou. Eu pude respirar. E aquele vento trouxe uma paz, uma felicidade, irmãos, sem medida. E uma consciência que, nossa, eu voltei de onde eu vim. Jó diz que, quando em momento de dificuldade ele estava, qual até os amigos e a esposa falou para blasfemar, ele falou, não vim ao mundo e não voltarei. Mas eu sei que um dia eu hei de vê-lo. E é verdade. Quando nós passamos daqui, irmãos, para um outro plano, no tempo do Senhor, você vai ver Jesus. Como você vai se apresentar diante dele? Com dignidade ou com medo? Querendo abraçá-lo ou fugir dele? Pois os olhos da justiça estarão sobre você. Abraçá-lo ou fugir? Estão construindo muitos bunkers, irmãos, muitas, no tempo de hoje, com medo das catástrofes, dos cataclismas, os problemas naturais. Mas a palavra de Deus diz que não vai adiantar. Quando o Filho do Homem vier, eles vão clamar até que caiam sobre eles, tamanho será o medo. Pois agora ele é nosso advogado. Ele está conosco todos os dias, assim foi a promessa dele. Mas um dia ele virá como o sol da justiça para julgar a todos, brancos e pequenos, adultos e crianças. Estejamos repreensíveis na presença dele, irmãos. Tomemos banho a cada dia. Tomar banho significa nos lavar no sangue do Cordeiro. Errar, pedir perdão e procurar não cometer a mais. Se tem uma área, uma zona da nossa vida que a gente está tendo falha, pedir misericórdia de Deus e força ao Espírito Santo, nos capacitar para vencer. E Ele nos fortalece e nos faz grandes, nos faz fortes. Por nós mesmos não podemos chegar a lugar nenhum. Noé construiu a arca, ele teve a vontade sim, teve ousadia, principalmente teve fé. Mas sem Deus ele não poderia fazer nada. O Senhor deu saúde, concedeu paz, força, serenidade para um projeto tão grande assim. E o Senhor estende essa salvação a todos nós, a todos.
Jesus veio não pelo melhor, não é porque você é bom, nem ele se considerava bom, bom é o meu Pai que está no céu, mas ele veio pelos excluídos. Mas eu não sinto Deus comigo, eu não sinto que Ele está na minha vida, eu não sinto que Ele é real. Vai conversar com uma viúva, no lar fraterno, contemple um estômago com fome, o olhar de uma criança, no hospital. Visite aquele amigo que faz tempo que você não visita. Deus te levanta hoje para ser uma boca dele na terra. Já te levantou há algum tempo já. Só que você até hoje pode não ter compreendido. E essa palavra vem para você para dizer que por onde você passar será teu por herança. Você é a luz para iluminar até meia escuridão. Qual escuridão que resiste à luz? Você é embaixador e embaixatriz do reino de Deus. E até que o Filho dele venha, você é representante dele na terra. Que Deus possa nos abençoar, nos direcionar, nos capacitar e tirar tudo aquilo que não pertence a Ele. Aquilo que não provém de Deus, permita que Deus entre no seu coração, na sua alma e no teu espírito e retire. Porque Ele não vai acrescentar nada novo para você, irmão, se você ficar com esse algo velho dentro de você, coisa que não provém dEle. Deus e pecado se dissipam, não tem como estar no mesmo ambiente. E contemplando o mundo espiritual, a tua vida, o teu espírito, é uma bomba atômica tão poderosa que você não tem noção. Quando você abrir a boca, multidões irão se converter. A natureza clama por esse momento, pela manifestação dos filhos de Deus. E que nós possamos, pela misericórdia dele, entender esse propósito. Senhor, eu não entendo. Moisés dizia que ele não era capaz. Mas o Senhor, eu te capacitarei. Moisés, tá bom, você não se acha suficiente, eu coloco o teu irmão para te auxiliar. Mas em um determinado momento, a ousadia, a coragem, ele estava com Deus, andava com Deus, assim como Enoque e Noé. Ele começou a agir e o Espírito Santo o impulsionava. E assim será conosco também. Senhor, eu não me acho capaz, não. A partir de hoje você diz assim, Senhor, eu quero. Eis-me aqui, Senhor. Utiliza-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador. Quando o inimigo vier falar para você que você não é ninguém, que para você não tem jeito, que não tem saída, a conta só está no vermelho, o especial foi embora. O meu Deus pode. Eu sou fiel. Nós citamos todas essas vertentes, irmãos, porque sentimos no nosso coração que são as áreas que o inimigo tem conseguido ofuscar e diminuir o brilho dos irmãos. Adultério. Que caia por terra tudo essas coisas. Que possamos confiar unicamente no Deus. Quando o inimigo que não te toca, porque o Senhor está te protegendo ao derredor, fica semeando essas palavras de dúvida, você apenas diga para ele assim, olha, que o meu Deus te repreenda. O sangue de Jesus me cobre, e eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu posso estar em dificuldade agora, você está certo. Audível, na mente, trabalhando na mente, todo momento. Mas eu lembro a você que eu sou a imagem e semelhança dele. E um dia eu estarei assentado num banquete com ele, numa mesa incontável,
onde o Senhor preparou já o meu lugar. O Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E onde eu estiver, vós estejais também. Fiquemos em pé, irmãos. Que nós possamos estar abrindo os nossos corações eu sei que é difícil mesmo entregar. Sentimos no espírito que muitas vezes é difícil. A dor é tamanha que não conseguimos sentir a comunhão porque muitas das vezes nós não merecemos. No nosso íntimo sabemos que demos o nosso melhor. Semelhantemente a quando realizamos um trabalho, Pai, demos o nosso melhor, dias a dias a fio, noites, e passam os dias e o pagamento não vem, ficamos frustrados. Quem aqui nunca realizou um trabalho, não precisa erguer a mão, irmãos, mas de repente um pagamento não foi realizado. Passam os anos, você lembra do trabalho executado, mas a recompensa não veio. É difícil, não é? Mas o que vai adiantar então vivermos 60, 70 anos dando o nosso melhor, dormindo pouco, estudando, trabalhando, mas no final da nossa vida, o nosso galardão, nós não desfrutarmos da presença do Pai? O que vai adiantar? Passamos por este mundo e não temos a compreensão da dimensão do amor de Deus, aceitarmos a eternidade. A eternidade começa hoje, irmãos. Você pode aceitar Jesus hoje e a eternidade começa a reinar dentro de você. Não precisa você morrer para daí você decidir, não vai dar tempo. Hoje pode ser o último dia. Nós não sabemos o que vai acontecer em nossas vidas. Mas o Senhor fala: filho, eu estou aqui. Está difícil, segura a minha mão. A porta da arca continua aberta, eu morri por você. Foi o plano maravilhoso do Pai, porque Ele te ama. Eu, o Espírito Santo, Pai, estamos contigo todos os dias. Você não vê os livramentos que o Pai temos concedido a ti. Quantas pedras, quantas flechas, os escudos dos anjos e as suas espadas têm impedido de chegar à tua casa. Não esmoreça, se levante, se fortaleça. O que o Pai tem para você é muito maior do que você imagina. Você fosse chamado para ser valente, corajoso, com intrepidez, com ousadia, para estender a mão e o enfermo ser curado, as correntes serem quebradas, a salvação chegar a uma casa, a um lar, a uma cidade, ao país. Viva o presente, viva o futuro. Excesso de passado vai te levar a uma depressão profunda. Excesso de futuro vai te conceder coisas negativas. Deixe a ansiedade embora. Não seja ansioso por coisa alguma, diz a palavra do Senhor. Porque assim, como as aves do céu, a cada dia tem o seu alimento, assim, quanto mais vocês eu deixaria faltar. O Deus Jiré, o Deus da provisão,
Deus te ama, irmãos. O Espírito Santo está passeando neste lugar. Desde antes de chegarmos aqui, Ele já estava presente. E tem nos fortalecido de uma forma tremenda, gigantesca. E chorar, irmãos, não quer dizer que você é um homem fraco, que você é uma mulher fraca. Se não fosse assim, o Senhor não tinha criado os canais lacrimais. É para você chorar mesmo. Você está sendo sincero, está sendo genuíno. Não quer dizer que você é fraco, você é gigante. Você é filho, você é filha. Você é princesa, você é príncipe. Onde está determinado que o Senhor entregará a você uma pedra branca com o seu novo nome. A sua casa já está preparada. E a salvação em ti e a tua família chegará. Não esmoreça. Se há uma muralha na sua frente, proclame a palavra de Deus. Chame por ele, ela vai cair. Não há barreira que impeça a passagem do Senhor. A direção dele não causa frustração. Muitas das vezes o Senhor nos dá a permissão que nós possamos orar para sempre estarmos na direção dele. Que o Senhor abençoe os irmãos de uma forma tremenda. Amo a todos em Cristo Jesus. O que eu peço para vocês assim, em espírito, a palavra do Senhor é que não retrocedam, não saiam da arca. Proclamem a palavra dele aonde vocês estiverem direcionados pelo Espírito. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Louvado seja Deus pela tua vida. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco, trazendo a palavra de Deus e abençoar todos aqui como fomos abençoados hoje por Deus e pela palavra que é dele. Estou pensando que o Tiago ficar aqui e o Reinaldo nos ajudar. Nós vamos agora adorar ao Senhor. O que nós temos para adorar ao Senhor? A palavra já foi exposta, a palavra já entrou no seu coração. Então, o que você tem no seu coração? Então, é isso que nós vamos entregar a Deus nesta noite. Então, eu quero fazer um convite